Olá, seja bem-vindo de volta. Na aula passada a gente falou aí bastante sobre tipos de gráfico. Foram quase 40 minutos explicando cada tipo de gráfico para você e hoje, nessa aula, a gente vai falar sobre design dos gráficos. Tá? Este é um assunto muito amplo, tem muita coisa para se falar, mas de maneira geral eu quero te mostrar como que funciona a parte de design, o que é possível fazer, o que não é. A gente pode ter, com certeza, um módulo específico só para falar sobre design de gráfico. Aqui vai ser uma pincelada geral, tá bom? Então vamos lá para a nossa tela e eu vou te mostrar o que a gente pode fazer de layout de gráfico, beleza? Então vamos selecionar aqui, ó, estes dois elementos, esses dois conjuntos de dados e vamos criar o nosso gráfico de barra aqui, por exemplo. Tá? Então olha só, a gente já viu aí os elementos do gráfico. Tá? Então o que a gente pode fazer aqui, ó, para melhorar o design? Bom, primeiro, quando a gente clica no gráfico aqui, já abre esta aba aqui, ó, de Chart Design. Então, dentro desta aba já tem várias opções que a gente pode trabalhar aqui. Então, como primeira coisa que a gente pode trabalhar são os elementos que compõem o nosso gráfico. Então, olha lá, eu posso colocar, ó, eixos, a gente vai ter aulas específicas sobre os tipos de elementos aqui, ó. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e colocar, em vez da minha legenda colocar aqui embaixo, eu vou colocar aqui, ó, ela na minha direita. Tá? Eu posso colocar aqui, ó, as nossas grid lines na horizontal, tá? Eu posso colocar aqui os títulos dos meus eixos. Posso colocar aqui, ó, a minha tabela de dados aqui embaixo. Olha lá. Esse é o primeira coisa que eu posso alterar aí no design do meu gráfico para ficar mais claro os dados, né? Ficar mais fácil a análise. Então esse é o principal objetivo de um gráfico, facilitar a leitura dos dados. Então quanto mais clean, mais limpo, mais objetivo for o seu gráfico, mais fácil vai ser para ler a informação, mais objetivo você vai ser na sua tomada de decisão, tá bom? Então, além disso, o que eu posso fazer? Eu posso criar aqui, ó, gráficos já padronizados pelo Excel, ó. Então, ele já me dá, ó, vários tipos de gráfico aqui, ó, padrão. E aí eu posso selecionar um deles, por exemplo, eu vou selecionar esse aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, e trabalhar dentro deste layout aqui. Eu posso trabalhar o que eu quiser. Eu posso mudar a cor, por exemplo, ó, desta série de dados. Posso colocar vermelho aqui, sei lá. Esse aqui eu vou colocar verde, né, porque é a nossa sales. E esse aqui eu posso colocar um vermelho, por exemplo. Olha lá. Então como que eu faço? Se eu quiser selecionar mudar todas as cores aqui dos meus dados, eu clico uma vez e mudo a cor aqui, ó. Se eu quiser mudar uma vez, uma barra só, por exemplo, eu vou mudar o mês de dezembro, que é o mês que nós estamos hoje, que eu tô gravando, tá? Então eu vou clicar, cliquei uma vez, ele selecionou todas as barrinhas aqui, ó, tá vendo? Se eu clicar de novo, ó, ele vai selecionar só uma aqui. Eu posso vir aqui, por exemplo, pintar de amarelo, só para dar um destaque, por exemplo. Olha lá, no mês. Tá bom? E eu também posso vir aqui, ó, clico no meu gráfico, venho aqui, ó, Chart Design. Posso mudar aqui, ó, as cores do meu gráfico, ó. E já cria padrões aqui para mim, também de cor, ó. E eu tenho aqui também outros tipos de gráfico, ó, com outros fundos, olha lá. Então eu posso escolher qual tipo de gráfico eu quero. E depois que eu selecionei, vamos supor que eu selecionei este aqui, mas eu não gostei desse laranja. Eu posso vir aqui, ó, e mudar, por exemplo, ó. Posso vir aqui na aba Home e mudo aqui de amarelo para vermelho. Olha lá. Eu posso vir aqui e mudar aqui, por exemplo, ó, month. Aqui, vou colocar aqui, ó, values ou amounts. Opa. Tá difícil aqui. Pronto. Amounts. Eu posso mudar o título aqui, ó. Colocar aqui, ó. Yearly performance. Posso aumentar e diminuir aqui, ó, os tamanhos das letras, ó. Colocar um pouquinho menor aqui, um pouquinho menor aqui, por exemplo.
colocar em negrito. Aqui, ó, vou colocar um pouquinho menor e vou mudar de cor, por exemplo, eu vou colocar em amarelo aqui, sei lá, tá? Então eu tenho várias opções de gráfico. Eu posso vir aqui, ó, e colocar, por exemplo, uma linha ao redor, uma moldura, ó, vou colocar em amarelo aqui, ó, para você ver. Opa. Posso aumentar aqui a espessura, ó. Opa, eu selecionei o errado, né? Vamos aqui, ó, aumentar aqui, ó, a espessura, ó, ela mais grossa. Posso colocar um efeito de sombra, ó, ou de glow, né? Vou colocar um glow aqui, ó. Olha lá. Aqui, obviamente que isso aqui tá bem grosseiro, né? Isso aqui seria horrível para mostrar num relatório, mas eu só tô te mostrando aqui as possibilidades. A gente vai ter aí aulas específicas sobre design, tá? Quais são os designs legais para mostrar e tudo mais. Mas aqui eu tô te dando uma maneira geral, uma visão geral do que pode ser feito dentro de um design de um gráfico. Aí eu posso vir aqui, ó, e selecionar e colocar valores aqui, ó, dos meus dados, né, os meus data labels ou os meus rótulos de dados, ó. Vou aumentar aqui, colocar aqui. Eu vou diminuir aqui um pouco o texto, ó. E aí eu posso simplesmente deletar este aqui, já fica mais fácil, um pouquinho melhor de ler, e assim por diante. Tem muita coisa para se falar aqui. Essa aula é um overview, né, um overall, uma visão geral de tudo que é possível fazer dentro do gráfico, e ao longo do nosso curso aí a gente vai vendo outras possibilidades de formatação de gráfico, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Fui!